Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caros congressistas. A questão que se coloca hoje não é tanto, como alguns aí enunciam, se o PSD vence ou não as próximas eleições. Isso não sei, nem o exijo. A questão que se coloca hoje é saber se o PSD vencer as eleições, o que é que o PSD se propõe fazer pelo país. Será que nós nos conformamos com um Estado resignado, atávico, que nivela por baixo? Nivela por baixo na saúde, em que os portugueses hoje podem ganhar mais 15 ou 20 ou 30 euros por mês, mas não têm acesso a uma consulta ou uma cirurgia quando necessitam. Nivelam por baixo quando se atacava ferozmente o investimento público no tempo da Troika. E se dizia, sem investimento público não há crescimento económico, mas hoje, pasme-se, temos o investimento público mais baixo da Europa. Nivela por baixo quando temos uma educação sem exigência, que não se centra no aluno, mas centra-se sim no debate com os sindicatos e no papel exclusivo dos professores. Nivela por baixo quando, em relação ao Covid, em que tivemos o maior decréscimo da Europa, temos hoje o menor crescimento da Europa, o mais tardio. E demos às nossas empresas e às nossas famílias o menor esforço orçamental europeu em 2020 e o penúltimo em 2021. É esse o Portugal que queremos? É um Portugal que despreza as melhores energias dos portugueses. É um Portugal em que se desconsidera o investimento, o mérito, a capacidade de realizar. Não é esse Portugal que eu desejo. Não é esse Portugal que eu quero para a minha filha, nem esse Portugal que eu ambiciono para as gerações vindouras. O que eu quero, eu sei. Eu quero um Portugal que ganhe a batalha global pelos talentos. Eu quero um Portugal em que cada jovem possa cá ficar e cada um possa subir na vida de acordo com o seu talento e o seu empenho. É isso que é o PSD e não a circunstância de um governo atávico, resignado, conformado na gestão do dia-a-dia, que faz tudo por Portugal, menos isto, que é essencial fazer. Nós temos que conseguir mudar o país. Reformar não é mais nem menos que a vontade de mudar. E é isso o papel do PSD. Mudar, ambicionar o futuro, não ter medo de fazer escolhas. E por isso muitas vezes, e já dizia o nosso hino, temos que dizer não para depois dizer sim. Para mudar Portugal, não basta ganhar eleições, não basta conquistar os votos dos portugueses, é necessário ganhar o seu espírito e o seu coração. De outra forma, seremos apenas um governo de turno, conjuntural e sem a maioria político-social para fazer as reformas que resgatem o país da cauda da Europa. Não temos nós orgulho, não temos nós dignidade quando olhamos para o nosso país e ano após ano, num movimento uniformemente decadente, vemos o país a ser ultrapassado por aqueles que há 20 anos emigravam para Portugal. Era olhar e ver os qualificados romenos, ucranianos. Onde é que está essa gente hoje? Em Portugal não é. Porquê? Porque esses países cresceram a um ritmo avassalador. E Portugal, nas meias tintas, sem as reformas, vendido ao Partido Socialista, estagnou. E estagnou, desmoralizando os portugueses, numa lógica redistributiva, sem a competente criação de riqueza, que nos deve orientar e que é o baluarte fundamental das opções políticas que nós devemos tomar. É para esse combate que eu estou. Eu não estou exclusivamente para o PSD ganhar eleições. O prazer do poder não me deleita. O que me deleita é saber que estou na política para fazer qualquer coisa profundamente diferente. E é por isso que sou do PSD,
porque acredito que o PSD pode fazer coisas absolutamente diferentes pelo país. Por isso, quando se diz que o PSD é de centro ou de direita e se discute, essa discussão a mim não me interessa. A mim interessa-me saber se o PSD é útil ao país. A mim interessa-me uma estabilidade que não seja uma estabilidade de embuste. Interessa-me uma clarificação. Interessa-me que nós sejamos capazes de ter essa maioria político-social para transformar o país. É isso que eu peço. Convençamos os portugueses da importância dessa maioria político-social para que não estejamos dependentes do Partido Socialista. Porque, meus amigos, dependentes do Partido Socialista, seremos sempre seus reféns. Dependentes do Partido Socialista, não iremos avante. Viu-se em 2019, o Dr. Rui Rio quis estabelecer reformas estruturais com o Partido Socialista e que resposta obteve? Até hoje, disseram-lhe tudo e mais alguma coisa, que o PSD era imprestável, que o PSD era inútil, que o PSD representava os velhos do Restelo. Foi isso que nos disseram, aqueles que são os mais resignados, os mais imobilistas, aqueles que não são capazes de transformar o país. E por isso eu pergunto, o que é que nós vamos fazer para transformar este país? Eu digo-vos, nós temos de ter a nossa alternativa clara. Eu relembro-vos, o PS nunca viabilizou na história um governo do PSD. E teve várias ocasiões de fazer. E o PSD viabilizou governos do PS. E porquê é que os viabilizou? Viabilizou-os porque era irreconciliável o PS com o PCP e depois com o Bloco de Esquerda. Mas o PSD viabilizou-os no tempo de Marcelo Rebelo de Sousa, 4 orçamentos. O PSD também governou em minoria. Mas nunca o PSD viabilizou um governo do PS viabilizou um governo do PSD. E hoje temos o Chega. E o Chega é irreconciliável com o PSD. Portanto, se o Chega é irreconciliável com o PSD, o PS tem a obrigação de fazer ao PSD aquilo que o PSD fez ao PS no passado. Porque o PSD viabilizou governos de minoria do PS, porque o PS entendia que era irreconciliável à esquerda. E, portanto, se esse muro se demoliu, o PS já não é irreconciliável à esquerda. Mas o PSD é irreconciliável à direita. E se o PSD é irreconciliável à direita, o corolário desta ideia não é mais nem menos que a obrigação do Partido Socialista viabilizar um governo do PSD, caso esse governo do PSD seja minoritário. Quero-vos dizer, para terminar, oxalá que seja isso que nós desejemos, fazer esta mudança. Essa é a nossa responsabilidade. Não podemos faltar aos portugueses nesta hora decisiva. Vamos fazer as mudanças, vamos ganhar o país, vamos fazer um bom governo e vamos mostrar o que é a natureza reformista, o caráter transformador, a nossa capacidade de aglutinar o melhor da nossa sociedade para que este país erga a sua bandeira, levante o seu estandarte, para que este país se funde na igualdade de oportunidades, para que este país respeite o mérito, para que este país valorize o seu património. Viva o PSD, viva Portugal! Muito obrigado. Companheiro.